Você já passou por um momento em que parecia que todas as portas estavam fechadas? Quando sentiu que suas orações não estavam sendo ouvidas e que a ajuda estava além do seu alcance? Se já sentiu isso, você não está sozinho. E mais importante, existe uma lição poderosa na Bíblia sobre como a persistência e a fé podem mover até o coração de Deus. Essa lição está na história da mulher cananeia, uma mulher que, com sua fé inabalável, nos deixou um exemplo eterno de confiança e perseverança. A história, relatada em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, nos apresenta uma mulher que vivia fora da comunidade de Israel. Como cananeia, ela não fazia parte do povo escolhido de Deus na época, mas ainda assim enfrentou todos os obstáculos para buscar a ajuda de Jesus. Sua filha estava terrivelmente atormentada por um espírito maligno, e ela sabia que somente Jesus tinha o poder de trazer cura e libertação. Quando ela encontra Jesus, clama desesperadamente: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Mas, para sua surpresa, Jesus não responde imediatamente. Ainda assim, ela não desiste. Mesmo diante do silêncio, das objeções dos discípulos e de uma resposta que poderia tê-la desencorajado, ela continua clamando. E por fim, Jesus reconhece sua grande fé, dizendo: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Sua persistência trouxe a vitória e sua filha foi curada naquele mesmo momento. Nesta introdução, vamos explorar o que essa história extraordinária nos ensina sobre fé, persistência e como buscar a Deus com confiança, mesmo quando tudo parece perdido. Você está pronto para essa jornada de aprendizado? Fique comigo até o final. A história da mulher cananeia, relatada em Mateus capítulo 15, versículos 21 a 28, é uma das narrativas mais impactantes da Bíblia sobre fé e persistência. Ela nos ensina que a confiança em Deus pode superar barreiras, preconceitos e até aparentes negativas. É uma história que começa com desespero, passa pelo silêncio, enfrenta a rejeição e termina com uma vitória milagrosa. Jesus havia se retirado para a região de Tiro e Sidom, um território fora de Israel, habitado por gentios. Era um lugar onde as pessoas não faziam parte do povo escolhido de Deus na época. No entanto, é ali que uma mulher, identificada como cananeia, toma uma atitude extraordinária. Ao ouvir falar de Jesus, ela corre até ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente atormentada por um demônio. Mateus capítulo 15, versículo 22. Logo no início, encontramos algo surpreendente. Jesus não responde. Em Mateus capítulo 15, versículo 23, lemos: Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Imagine o que isso deve ter sido para ela. O silêncio de Jesus poderia ter sido interpretado como uma rejeição. Quantas vezes em nossas vidas nos sentimos assim, clamando a Deus e não recebendo uma resposta imediata? O silêncio de Jesus, no entanto, não era uma negação, mas uma oportunidade para que sua fé fosse revelada. Os discípulos, incomodados pelos gritos da mulher, pedem a Jesus que a mande embora, mas ela persiste. Sua necessidade era maior que o desconforto dos outros. Em seguida, Jesus diz algo que poderia desanimar ainda mais. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, versículo 24. Ele parece afirmar que sua missão inicial era para os judeus e não para os gentios como ela. Mas a mulher não se deixa abalar. Ela se aproxima ainda mais e, em um ato de reverência e humildade, ajoelha-se diante de Jesus e diz: Senhor, ajuda-me. Mateus capítulo 15, versículo 25. Sua atitude é de total dependência e confiança. Ela sabia que somente Jesus tinha o poder de libertar sua filha. Mesmo diante de barreiras culturais e religiosas, sua fé permanece firme. Então Jesus responde algo que, à primeira vista, pode parecer duro. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mateus capítulo 15, versículo 26. A frase reflete a visão cultural da época, onde os judeus eram considerados os filhos e os gentios, os cachorrinhos. Mas a mulher não se ofende nem recua. Em vez disso, ela usa a própria metáfora para reforçar seu pedido. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus capítulo 15, versículo 27. Essa resposta é um testemunho de sua humildade e sua confiança na abundância da graça de Deus. Nesse momento, Jesus se comove com sua fé. Ele declara: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. Mateus capítulo 15, versículo 28. E imediatamente sua filha é curada. Essa vitória não veio apenas pela necessidade da mulher, mas por sua fé inabalável e sua persistência diante dos desafios. Essa história nos ensina várias lições poderosas que podemos aplicar às nossas vidas.
Primeiramente, ela nos lembra que o silêncio de Deus não significa sua ausência. Assim como Jesus não respondeu imediatamente à mulher, muitas vezes nos sentimos ignorados em nossas orações. No entanto, o silêncio de Deus pode ser um convite para buscarmos a Ele com ainda mais intensidade para provar nossa fé e dependência. Em segundo lugar, aprendemos sobre a importância da humildade diante de Deus. A mulher cananeia reconheceu sua posição, mas também sabia que a graça de Deus era abundante o suficiente para alcançar até aqueles que estavam fora do círculo inicial de sua missão. Isso nos ensina a confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando nos sentimos indignos ou distantes. Além disso, sua persistência é um exemplo poderoso. Quantas vezes desistimos diante do primeiro obstáculo ou da primeira negativa? A mulher cananeia enfrentou silêncio, rejeição e até barreiras culturais, mas nunca perdeu de vista o poder e a bondade de Jesus. Em Lucas capítulo 11, versículo 9, Jesus nos ensina: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essa persistência é um ato de fé que move o coração de Deus. Também que é importante destacar o papel da fé. Jesus reconhece e elogia a fé da mulher, dizendo que ela é grande. Essa fé não se baseava em sua posição social, religiosa ou cultural, mas na convicção de que Jesus era a única solução para seu problema. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, lemos: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Por fim, a história da mulher cananeia nos ensina que a graça de Deus é para todos. Embora a missão inicial de Jesus fosse para o povo de Israel, sua resposta à mulher cananeia aponta para o alcance universal de sua mensagem. Em João capítulo 3, versículo 16, encontramos a essência disso: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se hoje você está enfrentando barreiras, sentindo que suas orações não estão sendo ouvidas, lembre-se da mulher cananeia. Sua persistência, humildade e fé trouxeram a vitória. Deus vê sua luta, ouve seu clamor e, no tempo certo, responderá de maneira que glorifique seu nome. Assim como a mulher cananeia, você também pode buscar a Deus com confiança, sabendo que Ele é fiel e que sua graça é suficiente para transformar qualquer situação. A história da mulher cananeia não é apenas uma narrativa de um milagre, é um testemunho do poder da fé, da perseverança e da graça de Deus. Essa mulher que enfrentou tantas barreiras culturais, religiosas e até emocionais, nos mostra que a verdadeira fé não recua diante das dificuldades. Ela nos ensina que mesmo o silêncio de Deus pode ser um chamado para persistirmos, para confiarmos e para não desistirmos de buscar aquilo que somente Ele pode oferecer. Quantas vezes em sua vida você já se sentiu como ela? Talvez você esteja orando por algo há muito tempo e até agora não obteve uma resposta. Talvez o silêncio de Deus tenha feito você pensar em desistir. Mas a história dessa mulher nos lembra que o silêncio de Deus não é um não. É uma oportunidade para demonstrarmos nossa confiança nele, para perseverarmos em nossa fé e para crescermos espiritualmente. Jesus olhou para aquela mulher e disse: Grande é a tua fé. Imagine o impacto dessas palavras. Sua persistência não apenas mudou sua situação, mas comoveu o próprio coração de Deus. E hoje essa mesma possibilidade está ao alcance de todos nós. Deus vê sua luta, Ele ouve suas orações e conhece cada lágrima que você derramou. Sua graça é abundante e Ele tem o poder de transformar qualquer situação, mesmo aquelas que parecem impossíveis. Talvez o que você precisa agora seja fazer como a mulher cananeia, ajoelhar-se diante de Deus com humildade, clamar por sua ajuda com confiança e persistir, mesmo quando as respostas parecem não vir. Não importa o quão grande seja a barreira ou quão distante você se sinta, Deus está perto e pronto para agir no momento certo. Hoje, eu quero desafiar você a dar mais um passo em sua jornada de fé. Ore novamente, busque novamente, clame novamente. Lembre-se das palavras de Lucas capítulo 11, versículo 9. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras não são apenas uma promessa, são um convite para uma vida de comunhão com Deus, onde sua resposta pode surpreender você de maneiras que nunca imaginou. Se essa mensagem falou ao seu coração, quero convidar você a deixar nos comentários a palavra persistência, como um símbolo de sua determinação em continuar buscando a Deus, mesmo nos momentos difíceis. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com alguém que pode estar precisando dessa mensagem e inscrever-se no canal para mais reflexões que fortalecem sua fé. Acredite, Deus tem um plano para você
Ele está trabalhando mesmo quando você não consegue ver. Assim como a mulher cananeia, sua fé pode mover montanhas e transformar sua história. Confie, persevere e creia, porque Deus está com você em cada passo da jornada. Que Ele te abençoe e te guie sempre.